meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez juntos para o nosso 14º encontro do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal pela Escola Virtual de Educação Emocional. Para aqueles que estão chegando agora e que ainda não me conhecem, eu sou Márcio Lúcio de Miranda, médico ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal. Esse é o canal do YouTube da Escola Virtual de Educação Emocional. Este nosso 14º encontro, 14 semanas trabalhando sobre o treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Hoje, o nosso tema é a história do modelo de ajuda. Antes, vamos aos avisos costumeiros. Primeiro, se você gostar desse vídeo, se você está gostando do nosso curso de treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, dê um like. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Vamos criar uma comunidade de relacionamento interpessoal, amoroso e efetivo. Vamos juntar fileiras, vamos engrossar fileiras para a gente atingir o maior número de pessoas possível, trazendo assim um benefício para as pessoas e para o relacionamento humano de uma forma geral. Muito bem. Antes de entrarmos no 14º encontro, vamos fazer uma pequena revisão do último encontro. No último encontro, nós falamos a respeito do batismo do grupo. E nós convidamos aos nossos treinandos virtuais que dessem nome ao nosso grupo. Estamos esperando ter um número suficiente de propostas para que possamos fazer, então, o batismo desse nosso grupo. Muito bem. Para falar um pouco da história do modelo de ajuda, primeiro precisamos de lembrar que nos encontros passados nos referimos a alguns livros que são usados nesse treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Naquela oportunidade, falamos um pouco a respeito da história dos livros e assim falamos um pouco a respeito da história do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, a história do modelo de ajuda. Pois bem, hoje então vamos dar sequência e vamos apresentar alguns fatos. São 42 anos de história de treinamento de habilidades presenciais. 42 anos não são 42 dias. Então, a nossa história é longa. Precisamos de resumi-la para que não se torne tão cansativo. Vamos, então, usar uma apresentação para que a gente possa, então, ficar mais didático e, assim, a gente possa apresentar para vocês a caminhada que o modelo de ajuda vem fazendo, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. Muito bem. Então, essa é a nossa história do modelo de ajuda. Vamos, então, começar. Então, vai. História do modelo de ajuda. Vamos aí, então, onde tudo começou. A história inicial do modelo de ajuda começa em Londres. E era uma vez, em 1936, uma menina de 13 anos que subitamente começou com sangramento genital. Envergonhada, acreditando que tinha contraído uma doença venérea e sem ninguém para conversar sobre o fato, sobre o assunto, desesperou-se e pôs fim na sua vida. Isso em 1936. Momento em que Edward Chad Vará, presbítero anglicano, acabava de se recém-ordenar e, indignado com a situação, com o fato, publicou num dos jornais da cidade de Londres
o seguinte anúncio: pessoa séria se dispõe a escutar pessoas que têm assuntos sérios a tratar. Imediatamente, esse pastor anglicano, que foi o criador do movimento samaritano e precursor do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que todos nós conhecemos, começou a receber em sua casa paroquial uma infinidade de pessoas que vinham tratar de assuntos sérios. E o movimento de busca do pastor Chá de Vará foi tão grande que, em pouco tempo, ele não dava mais conta de atender a todos que o solicitavam. Então, solicitou os paroquianos que os ajudassem a fazer esses atendimentos. A única condição é escuta, sem opiniões e sem comentários. E aí, ele, então, foi a partir daí que ele criou o movimento samaritano, que tinha como lema: leigos cuidando emocionalmente de leigos através da escuta. O CVV, que se formou anos depois, que existe em praticamente todo o mundo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul, o fone é 188. São 24 horas ao dia, 365 dias no ano, ao inteiro dispor de todas as pessoas que precisam de falar assuntos sérios e que não tem com quem falar. Criação do nosso querido pastor anglicano, Chá de Vará. Dedicou a sua vida inteira, né? Estamos vendo aí ele com o telefone na mão. Já naquela época, ele fazia atendimento online. Esse atendimento hoje que nós estamos usando por causa da pandemia que está assolando o mundo. Então, foram exatamente, ele nasceu em 12 de novembro de 1911, em 1936, começou a fazer esse trabalho, e aos 96 anos, quando faleceu, ainda ficava disponível por via telefônica para aquelas pessoas que precisavam de conversar assuntos sérios e que não tinha pessoas com quem conversar. Muito bem. Passados alguns anos, apareceu um alemão chamado Hans Eysenck, que tinha nascido em 6 de março de 1916, era opositor do Partido Nazista, por isso fugiu para a Inglaterra, onde se naturalizou e terminou seu mestrado na área de psicologia. Esse psicólogo, psiquiatra, escreveu 80 livros e inúmeros trabalhos científicos. Aí está ele, essa figura simpática, e era considerado um dos melhores na sua área no tempo em que ele existiu. Em 1940, durante a Segunda Guerra, trabalhou na emergência do Hospital Mill Hill, em Londres, como psiquiatra, atendendo pacientes em riscos iminentes de autoextermínio devido ao estresse provocado pela guerra. Chegou a algumas conclusões. A primeira conclusão de Eysenck foi: existem outros procedimentos, além da terapia, que são tão efetivos quanto a terapia. Como que Eysenck chegou a esse princípio, a essa conclusão? É porque, enquanto os clientes o esperavam para atendimento, porque ele fazia atendimentos individuais e a lista de espera era grande, ele observou que muitos pacientes não precisaram mais de seu atendimento. Fez uma pesquisa e descobriu que eles, conversando com as pessoas, acabavam resolvendo os seus problemas. A segunda conclusão é que terapia não era o único meio para ajudar as pessoas a elaborarem suas crises. Em 1960, surge Carl Rogers. Carl Rogers, ele era diretor de um hospital psiquiátrico
um asilo, e lá tinham vários pacientes internados, já há muito tempo, e sem um cuidado efetivo. Carl Rogers solicitou a todos os funcionários do hospital que tomassem conta desses pacientes, que os escutassem. Isso muito baseado nas experiências, tanto de Charles Vará, quanto do Eysenck, em que dizia que havia meios de ajudar as pessoas que não fosse exclusivamente pela psicoterapia e pela medicação. Carl Rogers, então, convidando as pessoas que trabalhavam no hospital, dividiu os pacientes daquele nosocômio em grupos e fez uma verificação que alguns pacientes melhoravam quando eram cuidados por determinadas pessoas e outros pioravam. E nesses grupos de cuidadores, ele observou que existiam gente de todas as graduações e de toda a capacitação. Então, ele encontrou psicólogos, médicos, assistentes sociais, pessoal que trabalhava na área de manutenção, pessoal que trabalhava na área de jardinagem, enfim, pessoal que trabalhava na cozinha, e ele descobriu que nesses dois grupos havia melhora e havia piora. Então, vamos ver quais foram essa pesquisa do Carl Rogers durou de 1962 a 1967. E ele então estava em busca de validar processos terapêuticos como método de ajuda. Então, ele também buscava descobrir se havia uma efetividade maior nas diversas linhas terapêuticas. Quais foram as conclusões do Carl Rogers, em 1967? O processo de ajuda pode ser para melhor ou para pior. Os resultados independem da abordagem usada. A efetividade da ajuda depende de algumas posturas do ajudador. E ele levantou essas posturas e encontrou 3 dimensões capazes de ajudar as pessoas. A primeira era a aceitação incondicional, a segunda, a empatia, e a terceira, genuinidade. A aceitação incondicional ele definiu como sendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Aliás, não, minto. Essa é a empatia. A aceitação incondicional é a capacidade de não julgar, levando em consideração que cada pessoa tem uma história e que essa história é, às vezes, a responsável pela maneira da pessoa ser e agir. E genuinidade ele definiu como transparência, como sendo a capacidade de dizer a verdade, não tentar omitir a verdade e nem os fatos. Muito bem, com essas 3 dimensões, aceitação incondicional, empatia e genuinidade, ele criou a terapia centrada na pessoa, que se espalhou e teve o seu ápice por volta dos anos 70, 80, e até hoje é muito usado essas abordagens na área pedagógica. Os pedagogos abraçaram muito a terapia centrada na pessoa de Carl Rogers. Muito bem, surge logo em seguida essa figura aí, essa pessoa aí, que é o Robert Carcoff, que era um dos assistentes do Carl Rogers, que continuou suas pesquisas independente do Carl Rogers e levantou mais algumas dimensões que ajudavam as pessoas. E ele chamou essas dimensões de imediaticidade, confrontação e concreticidade. Imediaticidade ele definiu como sendo a capacidade de ver aquilo que está acontecendo no aqui e agora. As pessoas estão dizendo coisas, mas existem coisas acontecendo dentro do coração dessas pessoas e dentro da sua cabeça que não é dito. Então, o que é que está nas entrelinhas? Quando a pessoa diz alguma coisa, o que realmente ela está querendo comunicar?
ele chamou isso de imediaticidade. Confrontação foi a capacidade de perceber a diferença entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela faz, mas com foco positivo, não com foco no negativo. É perceber aquilo que tem de positivo naquilo que está sendo colocado e feito, aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo feito. Então, chamamos de confrontação positiva. E concreticidade é a capacidade de ser sucinto, de pegar a fala do ajudado, daquela pessoa que está contando aquela história, e descobrir ali, naquela fala, os pontos mais significativos. A gente poderia dizer assim, de conseguir fazer a manchete daquilo que está sendo dito. Os jornalistas fazem muito isso. Eles pegam um texto grande, criam a manchete, e a manchete é o extrato principal daquilo que está sendo dito, aquilo que precisa de ser comunicado. O importante do Carcuffi foi que ele conseguiu transformar, então, as 6 dimensões, as 3 dimensões, vamos ver aqui, do Carl Rogers, que é aceitação incondicional, empatia e genuinidade, e pegar as 3 dimensões que ele identificou, imediaticidade e confrontação, concreticidade, e transformar essas 6 dimensões em comportamentos observáveis e mensuráveis. E assim ele cria um modelo de ajuda, né? Usando essas 6 dimensões, transformando em comportamentos mensuráveis e aferíveis, ele cria um modelo de ajuda, e a grande pergunta que ele traz para nós é quais seriam os efeitos provocados pelo modelo de ajuda sobre o ajudado. E ele descobriu que havia mudança no sistema de crença. Nós sabemos que o sistema de crença são responsáveis pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são responsáveis pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, via de regra, são responsáveis pelos nossos comportamentos. Então, existe uma cadeia. O sistema de crença gera um pensamento gera um sentimento gera um comportamento. Então, se eu quero mudar um determinado comportamento, eu preciso de fazer o caminho inverso. Ir no sentimento, ir no pensamento e entrar lá dentro do sistema de crença e descobrir qual é a crença que gerou aquele pensamento. Então, essa foi a grande descoberta do Robert Carcuffi, que o modelo de ajuda, com aquelas 6 dimensões sistematizadas, ajudavam as pessoas que necessitavam de ajuda a fazer mudanças nas suas crenças. E aí, com isso, entrando em contato com as suas crenças, as pessoas também conseguiam ter uma maior proximidade consigo mesmo, né? Um maior contato consigo. E a gente já viu lá no começo do treinamento das nossas habilidades que a gente gosta de quem a gente conhece e a gente não gosta de quem a gente não conhece, ou quem a gente não conhece nos ameaça. À medida que o ajudado vai entrando em proximidade com a sua própria experiência, o que acontece? Ele vai gostando mais de si. A autoestima dele vai melhorando. E, em decorrência a esse fato, ele começa a ter relacionamentos de entrega. Então, ele começa a se mostrar mais. À medida que ele vai se mostrando, ele vai se tornando menos desconhecido e, por isso, mais confiável. E vai criando relacionamentos mais afetivos e mais efetivos. E aí, também, o que acontecia com tudo isso? Ele passava a expressar os seus problemas de uma maneira diferente. Então, em vez dele responsabilizar as pessoas pela vida que estava vivendo, ele começava a buscar qual era a parcela de responsabilidade que ele estava tendo na vida para ter
determinados problemas ou para ter determinadas soluções. Muito bem. Mas também Carcuf queria saber quais eram os efeitos provocados pelo ajudador, aquele que usava aquelas 6 dimensões, né? E ele descobriu que o ajudador, usando aquelas 6 dimensões, introjetava as 6 dimensões. Então, ele passava a ser o melhor aceitador incondicional, uma pessoa capaz de se colocar no lugar da outra, portanto, mais empático, se tornava mais transparente, mais coerente entre aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia. Por outro lado, desenvolvia uma percepção maior e era capaz de observar aquilo que estava acontecendo na pessoa no momento que ela estava dizendo, né? Isso significa o quê? Ele começou a perceber que toda fala tem dentro de si um sentimento. Aí ele começou, então, a perceber qual eram os sentimentos que desencadeavam aquela fala, portanto, já desencadeava aquele comportamento. Se tornou um bom confrontador positivamente. Então, ele começou a se tornar um garimpeiro, capaz de perceber, no contexto geral, o que havia de positivo e colocar o foco no positivo, ao invés de colocar o foco no negativo. E, com isso, fazia a positividade de cada um crescer e aparecer. E se tornou uma pessoa mais concreta, menos prolixa, menos confusa. Quanto mais concreto, quanto menos prolixo, mais claro, mais capaz de se comunicar e de transferir conhecimentos e de transferir a compreensão que ele estava tendo do seu ajudado. Em 1971, então, Carcuf publica o seu primeiro livro, contendo toda essa metodologia, que chamou The Art of Helping. E aí ele trabalha o modelo de ajuda, treina o modelo de ajuda, usando os 4 módulos. 4 módulos que habilitam o treinando a entrar em sintonia com as pessoas, alcançando uma profunda compreensão delas e dos problemas que as afligiam. E esse modelo se difundiu de uma maneira muito rápida. E rapidamente esse livro dele foi traduzido em várias línguas. Português, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e assim por diante. E atualmente a gente sabe que essa metodologia do Carcuf, o modelo de ajuda, é usado por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E qual seria a área de abrangência, a aplicação desse modelo? Onde a gente poderia utilizar? Em várias áreas. Saúde, educação, a psicologia, a psicoterapia, o serviço social, nas empresas, nas comunidades religiosas, dentro dos presídios, para poder ajudar a recuperação dos detentos. E assim, esse treinamento foi exaustivamente pesquisado e testado. Há uma extensa bibliografia disponível para aqueles que se interessaram. E aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a gente pode aprender esse modelo a nível presencial. Essa é a Escola de Educação Emocional e Formação de Facilitadores do Modelo de Ajuda, aqui em Belo Horizonte. Aqui se formou vários treinadores. O treinador que esteve conosco no antepenúltimo encontro, que foi o Juarez Pinheiro, que falou sobre pessoa significativa, foi formado aí nessa escola. Os outros que virão ajudar também nesse treinamento são todos crias dessa escola, formados aí. Então, o modelo de ajuda é um treinamento sistemático para desenvolver as habilidades de sintonizar, comunicar, compreender e orientar. É um processo terapêutico, mas não
é um processo de terapia de grupo. Porque nesse trabalho, a gente não interessa especificamente no problema. Nós interessamos na metodologia de resolver problemas. Então, ele foge do âmbito da terapia convencional, mas ele se enquadra no âmbito de um processo terapêutico, porque é psicopedagógico. Favorece a ação e quebra o imobilismo. E no modelo de ajuda são 3 perguntas fundamentais. A gente trabalha em cima dessa tríade. A primeira pergunta sempre é essa: onde nós estamos em relação a esse fato? A segunda pergunta, depois de elaborado essa primeira questão, depois de respondida essa primeira questão, nós vamos para a segunda. É onde eu quero chegar. Eu estou aqui com essas dificuldades, onde eu quero chegar? Eu quero ter solução para essas dificuldades. E a terceira pergunta: e como que eu faço para sair desse ponto que eu estou para conseguir chegar aonde eu imagino, desejo, eu quero chegar? Como fazer para chegar lá? São esses 3 pilares que constituem o modelo de ajuda, a abordagem do modelo de ajuda. Então, hoje nós trabalhamos com 5 módulos. O primeiro módulo que a gente trabalha atualmente se chama Criando Raiz. Depois, abrindo as portas da percepção, abrindo as portas da comunicação, abrindo as portas da compreensão e, finalmente, abrindo as portas da ação. O módulo Criando Raiz, ele surgiu a partir de 2000, que foi uma necessidade que a gente foi vendo nos treinamentos que eram sendo feitos. O módulo Criando Raiz está muito ligado à questão da convivência. Então, a palavra do módulo Criando Raiz é conviver. E aí a gente, nesse módulo, investiga o que facilita essa convivência e quais são os comportamentos que dificultam essa convivência. É o modo inicial, é o modo que a gente parte dele para desenvolver todo o treinamento das habilidades de relacionamento interpessoal. O segundo modo, abrindo as portas da percepção, a palavra é sintonizar. Aprender a entrar em sintonia com as pessoas, com o mundo, com tudo. E, finalmente, a gente tem... Finalmente, não. Ainda temos, então, o próximo passo é abrir as portas da comunicação, é aprender a comunicar e aprender a perceber aquilo que o outro está comunicando. E a palavra-chave é refletir. É usar o espelho para devolver aquilo que está sendo dito, para eu ter certeza que aquilo que foi dito, eu compreendi, eu escutei. E eu só vou ter certeza disso devolvendo para a pessoa que disse e ela confirmando comigo. Foi isso mesmo. Foi aquele exercício que nós fizemos lá na pessoa significativa. Aliás, foi o exercício que nós fizemos naquele grupo do Quem é Você, quando vários treinadores participaram junto comigo, fazendo aquele passo do Quem é Você. Muito bem. Abrindo as portas da compreensão é o 4º módulo que a gente trabalha, que consiste em ajudar a pessoa que pede ajuda perceber qual é a parcela de responsabilidade dela naquilo que está acontecendo. Se tornar personagem da própria vida. Persona da própria vida. Por isso se chama personalizar. O último módulo é o orientar. É responder aquela pergunta: o que fazer para chegar lá? Abrindo as portas da percepção, abrindo as portas da comunicação, responde a primeira pergunta: onde estou? Abrindo as portas da compreensão, que é o personalizar, responde aonde eu quero chegar.
e, abrindo as portas da ação, responde a pergunta como fazer para chegar lá. Muito bem. Então, vamos aí dar uma passada em cada um desses modos, rapidamente. Abrindo as portas da percepção, a gente vai subir alguns degraus. O primeiro vai ser o pai, que é o preparar o ambiente interno, e ele é pai porque ele é a base de tudo. Depois, preparar o ambiente externo para ele. Depois, aprender a acolher, aceitar fisicamente, que tem a ver com a aceitação incondicional, tem a ver também com as nossas mensagens corporais, o que a gente transmite para a pessoa com o nosso corpo. As nossas intenções são transmitidas para as pessoas através da nossa postura corporal. E o observar e, finalmente, o escutar. Então, com esses passos, a gente desenvolve a capacidade de sintonizar. E depois entramos na comunicação. E o primeiro passo para a gente aprender a se comunicar bem é refletir o conteúdo. Segundo, é refletir o sentimento. Aquela dimensão de imediaticidade nos leva a perceber mais o nosso observar. Do abrir as portas da percepção, nos leva a perceber o sentimento que a pessoa está experimentando naquele momento. E dizer para ela o que ela sente é uma maneira de expressar a nossa profunda compreensão por aquilo que ela está vivendo. Depois a gente junta refletir o sentimento com o conteúdo e faz uma reflexão de conteúdo. Nessa reflexão de conteúdo, a gente está usando aquela dimensão de concreticidade. A gente transforma toda a fala da pessoa numa síntese e devolve para ela dizendo: você se sente por quê? O porquê é o conteúdo. O sentimento está expresso no corpo, na música, na musicalidade, na fala, enfim, na sintonia que a gente conseguiu fazer com aquela pessoa. Refletir as perguntas é uma outra habilidade, é um outro passo. Refletir com imagens é uma maneira de fazer mais claro aquilo que está sendo dito, tridimensionalizar aquilo que está sendo, aquele conteúdo verbal. Transformar o verbo em algo concreto, visualizado, capaz de ser sentido, tocado, capaz de ser escutado, e que a gente fala que tem que ter gosto, cheiro e cor. Essa é a imagem, refletir com a imagem. E refletir o comportamento é verificar a questão da coerência, né? É a questão da confrontação. Tem a ver com aquela dimensão lá atrás que o Carcuf encontrou, que ele chamou de confrontação. Por um lado, você me diz isso, mas por outro, você está fazendo isso. Mas prestando bem atenção, que essa confrontação tem que ser positiva. É uma confrontação para fazer com que a pessoa cresça. Você está me dizendo que você está tão doente, mas olha, tem 3 dias que você não tem mais febre. Você não estava levantando da cama. Hoje você está conseguindo já levantar da cama e andar. Portanto, você pensa que ainda está doente, mas olha como que o seu corpo já está melhorando e reagindo. Esse é um exemplo de confrontação para si, né? Então, refletir o comportamento está ligado a isso. E, finalmente, responder com os próprios sentimentos. É quando o ajudador pode dizer para o ajudado: olha, quando você me diz tudo isso, eu me sinto dessa forma. Mas o importante não é o que eu sinto, mas o importante é o que você sente. Mas eu queria que você soubesse que também eu fico sensível a tudo que está acontecendo. É uma habilidade que é colocada mais acima do degrau mais acima da escada, porque é uma habilidade que a gente chama de alta complexidade, né? A gente precisa de deixar o ajudado falar muito dele para que ele esvazie todo aquele conteúdo que está lá dentro dele, dentro do coração dele, para a gente poder começar a dizer da gente. Muito bem.
Personalizar, a gente vai mostrar para ele qual que é o déficit, qual a dificuldade que ele tem, dizer para ele o que ele pode transformar nessa dificuldade, né? Por exemplo, quando ele diz assim, eu me sinto desprezado porque, embora eu busque essa pessoa, ela está sempre dando as costas para mim. Então, a gente diria assim, qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso? Aí a gente ajuda ele a perceber que ele só é rejeitado no momento que ele procura uma pessoa que não está o aceitando. Que no momento que ele parar de fazer esse movimento, ele vai deixar de ser rejeitado. E no momento que ele deixar de ser rejeitado, ele não vai se sentir tão mal. Bom, esse é personalizar o conteúdo e, finalmente, personalizar a meta. Qual que seria a meta? Para eu não me sentir tão rejeitado, eu preciso de não buscar pessoas que não querem se relacionar comigo. Muito bem. E, finalmente, identificamos a meta, né? E vamos criar. Então, a meta é não buscar uma pessoa que não quer se relacionar comigo. E vamos criar um programa passo a passo. Como é que eu faço para poder me afastar o suficiente de uma pessoa para que eu não colha rejeições, para que eu não colha um virar de costas dela para mim. Então, aí a gente vai criar um programa para que isso possa acontecer de uma maneira efetiva, de uma maneira harmoniosa. Muito bem. Às vezes a gente não precisa de mandar a pessoa embora, ou às vezes a gente não precisa de ir embora. A gente, na maioria das vezes, precisa de redimensionar essa proximidade que a gente está querendo. Muito bem. E esse processo se recicla. O processo do modelo de ajuda, ele passa por todas as etapas e se recicla. Lá no finalzinho da apresentação, nós vamos ver como que é isso. Então, tá aí, ó. Olha, como é que funciona o modelo de ajuda. A gente sintoniza, o ajudado, ele se envolve. Quando se envolve, ele expressa, começa a dizer. Quando ele começa a dizer, a gente reflete para ele aquilo que ele está dizendo. Quando a gente reflete, ele começa a compreender qual que é a parcela de responsabilidade dele. No momento que ele começa a compreender qual que é a parcela de responsabilidade dele, nós ajudamos a fazer um programa para que ele mude seu comportamento. Então, ele age. E no momento que ele age, então, as coisas modificam. Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, fazer. Ele envolve, aí, quando ele envolve, ele expressa. Quando ele expressa, o ajudado reflete. Quando o ajudado reflete, ele compreende. Quando ele compreende, a gente orienta, ele age e aquele problema fica resolvido. E ele aprende a metodologia de resolver problemas através desse processo psicopedagógico. E, como nós dissemos, o processo recicla. Né? Isso está sempre acontecendo em várias situações e esse processo está sempre reciclando. Muito bem, meus amigos, vamos rapidamente passar alguns slides mais rápidos. Aí a gente colocou aí a quem interessa esse modelo, interessa a todo mundo, a nível pessoal, familiar e profissional. No Brasil, quem trouxe esse modelo de ajuda para o Brasil foi o Volber de Alvarenga, essa pessoa maravilhosa aí, é o nosso mestre. E quando ele, em 1976, ele cria o CEDEP, que foi o primeiro centro de desenvolvimento da pessoa para treinamento de modelo de ajuda. Essa foi o primeiro grupo treinado no modelo de ajuda aqui no Brasil. Esse é o Carcuf, esse é o Berison, é o braço direito dele, é quem ajudou a fazer toda essa sistematização. Esse é o Volber, foi quem trouxe o modelo de ajuda para o Brasil. E esse é a minha cara metade, e eu, Clara, e eu fazendo parte desse primeiro grupo aí. Todos esses nossos colegas foram os primeiros treinadores do modelo de ajuda aqui no Brasil. Muito bem. E em 1978, nós fomos todos para os Estados Unidos fazer um treinamento com a equipe do Carcuf.
de tecnologia de ensino. Foi, então, lá na cidade de Angus, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, aí está o grupo todo que foi fazer esse treinamento, né? Presta atenção, nós temos uma figura, uma pessoa de já mais de idade aqui, ó, o Pato Chabassi. Esse escreveu um livro que ele investigou as dimensões de ajuda no Jesus Cristo. E ele escreveu um livro, Jesus Cristo e a Relação de Ajuda. Foi o primeiro livro escrito, talvez, no mundo, onde tentou localizar a efetividade de Jesus como ajudador e as relações e as dimensões de ajuda. Muito bem. Aqui é o lugar onde a gente fez o treinamento, e aqui em 1983, a gente fez o primeiro livro no Brasil sobre o modelo de ajuda, que se chamou Construindo a Relação de Ajuda. Ele era baseado no livro The Art of Help, o primeiro do Carrefour, mas adaptado à nossa cultura. Nós já falamos desse livro. Muito bem. Em 78, nós criamos os seminários de relação médico-paciente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal, usando o modelo de ajuda. Depois, nós treinamos os professores da faculdade para criar o projeto Padrim, para eles cuidarem dos alunos, né? Criamos a editora Crescer com a finalidade de publicar os livros, e em 1983 a gente publicou Construindo a Relação de Ajuda, que a gente já falou. Em 85 criamos o projeto Padrim, aquele projeto em que os professores iam cuidar dos alunos para eles conseguirem cuidar dos seus clientes. A adoção do modelo de ajuda foi em várias áreas, dentro da psicologia, da enfermagem, da pedagogia, da medicina, da fisioterapia, etc. Em 1992, nós fizemos o primeiro treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal a nível empresarial. Foi na Companhia de Seguros Minas Brasil. E para fazer isso, a gente publicou um livro em 1993, 10 anos depois do primeiro livro, que foi o Guia do Treinador, exatamente para possibilitar o quê? O que a gente chamou de treinamento de cascata. A gente treinava 10 funcionários, escolhidos por todo o grupo, e cada funcionário desse ia treinar mais 10 outros funcionários, né? Essa é a primeira turma de treinadores da companhia de seguro, onde a gente desenvolveu esse treinamento de habilidades. Cada um deles depois pegou um grupo de 10. E assim nós conseguimos treinar mais ou menos 600 funcionários de uma companhia, de uma empresa. Esse é o grupo gerencial dessa empresa, que também foi treinado no modelo de ajuda. Fica tranquilo poder dizer o nome da empresa, porque atualmente ela hoje foi encampada por uma outra grande seguradora, então não tem nenhum conflito de interesse aqui, né? Esse é o primeiro grupo que a gente treinou. E aí a gente, então, aprendeu, fez uma mudança nos nossos construtos, e a gente, então, descobriu que só aprende quem ensina. Quem não ensina realmente não sabe, não apropria de todo o conhecimento, né? Um novo conceito de aprendizagem a partir desse treinamento cascata. Em 96, nós começamos o treinamento de facilitadores do modelo de ajuda, que deu origem àquela escola de educação emocional, né? Em 97, começamos treinamento na área de administradores e na área de educadores, depois marketing e publicidade, depois a gente começou a trabalhar com atendimento de casal e família, recursos humanos, curso avançado de sexologia, especialização em educação sexual. E aí fizemos um outro treinamento numa outra empresa, essa daí está ainda no mercado, e depois fomos na área de saúde trabalhar com aleitamento materno na maternidade Odete Valadares, usando o modelo de ajuda, palestras em empresas. Aí fundamos, então, a escola, em 97, a Escola de Educação Emocional e Formação de Facilitadores de Modelo de Ajuda. Trabalhamos com religiosos, na Confederação Religiosa do Brasil, CRB,
E começamos em 99 a reciclagem dos treinadores, das pessoas que já tinham sido treinadas no modelo de ajuda. Começamos em 99 um projeto social chamado Projeto Embaixo da Ponte. Lançamos o livro Quem Tem Medo de Ver, Guia do Observador, em 99. Em 2000, inauguramos essa sede da Escola de Educação Emocional. E iniciamos em 2000 ainda o treinamento dos jovens transgressores do Morro Alto, chamado Projeto Agente Jovem, em parceria com o Conselho Tutelar e o Governo Federal. Fundamos a CEAP Editora, destinada à publicação dos livros. Editamos Quem Tem Medo de Ser Rejeitado, Guia de Sobrevivência, a Rejeição. Fizemos o treinamento dos funcionários da Forluz. Treinamos professores da rede pública de Belo Horizonte num projeto social, professores de área de risco. Depois fomos para PUC Minas, dar um curso de especialização, pós-graduação em teologia pastoral, e ficamos com a disciplina de teologia pastoral da ajuda. Foi até 2010. Criamos a Associação Nacional dos Amigos Modelo de Ajuda. Em 1992, nós fizemos um encontro de formadores carmelitas da América Latina e do Caribe, treinando habilidade de relacionamento interpessoal, e em 2007 repetimos esse encontro. Trabalhamos com grupos de mestres residentes, trabalhamos com grupos de funcionários que cuidavam de idosos, treinamentos de professores estaduais das áreas de risco. E, finalmente, hoje, o que nós podemos oferecer de treinamentos presenciais? Treinamentos extensivos de modelo de ajuda, treinamento intensivo, o modo finitude, que é uma complementação do treinamento das habilidades, que é aprender a lidar com perdas, os aprofundamentos, que são grupos de formação de multiplicadores. E seminários de fim de semana, que são também disponíveis pela Escola de Educação Emocional para treinamentos presenciais. E aí, meus amigos, estamos agora no último lançamento da Escola de Educação Emocional, que é a Escola Virtual de Educação Emocional. Primeiro, curso de treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal pelo canal do YouTube. Para você ter acesso, já sabe, acesse lá no YouTube, Escola Virtual de Educação Emocional. Ou então no site, www.ceapclinica.com. E aí, obrigado pela paciência de vocês por ter escutado essa longa história.